Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol. Hoje a gente conversa com Vinícius Alves, cantor, compositor e uma das vozes mais marcantes do rock na região dos Lagos. À frente das bandas Volantes e Trindade Eterna, além de um projeto solo cheio de personalidade, Vinícius traz emoção e atitude em cada acorde. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória e toda essa representação do rock aqui na região dos Lagos. Seja muito bem-vindo ao Podcosta. Muito obrigado por me receber aqui. Vinícius, para a gente começar, eu quero saber quando que começou essa paixão pela música. Se já foi cantando ou se foi primeiro pelos instrumentos? Então, foi algo que eu fui descobrindo na vida, né? Eu sempre tive muita influência de ouvir música em casa. Minha mãe sempre ouviu muita música. E minha avó sempre estimulou, dando algum instrumento. Me deu teclado, me deu pandeiro, até que me deu um violão quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E daí fui começando, chegando na adolescência, fui começando realmente a estar mais ligado à música e o interesse em começar a tocar. Depois que eu comecei a tocar, eu vi que não tinha tanto jeito para tocar, que eu queria ser guitarrista, e aí que eu descobri que eu cantava. E daí fui em diante cantando, que eu acho que levo melhor do que tocando. E você foi o primeiro músico da família, ou talvez sua avó já gostava, já tinha alguém com dons artísticos na família? Então, eu tenho uma prima que já cantava, mas na igreja Assembleia, mas cantando fora, sendo da minha geração, de alguma geração próxima, acho que eu fui o primeiro. E nessa adolescência, quando você foi descobrindo mais a música, já veio o rock, ou você chegou a gostar de outros estilos, ou o rock já é o que fazia a sua cabeça desde aquela época? Então, desde criança eu sempre ouvi muita música em rádio e tudo mais ligado por terceiros. Até que eu comecei a me interessar na época por Claudinho Buchecha e Mamonas Assassinas. Acho que foi a minha maior referência na música. Depois, chegando aos 9, 10 anos, eu comecei a ouvir mais pagode, porque estava mais na moda. E acho que chegando aos 11, 12 anos, que começou um movimento de rock mais jovem, com CPM, Detonautas, NX0 depois, que eu comecei a ir mais para o rock. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais em Legião Urbana, que até então conhecia uma música ou outra, mas não conhecia tanto. E assistindo show aqui na região, né, que antigamente tinha mais show de rock, principalmente da banda Nebulosa, que era o Vitor, o Rodolfo. E aí começou a me interessar um pouco mais sobre o rock, e que acabou me levando para a Legião Urbana, que acaba sendo a minha maior referência hoje na música. E Vinícius, eu queria saber o que você preparou para a gente para trazer como primeira música nessa entrevista. Então, a primeira música que eu trouxe foi uma música minha, que eu lancei um clipe pela Lei Paulo Gustavo no passado. Então, a primeira música é uma autoral. E conta um pouco como é que foi desenvolver essa letra, qual foi a sua inspiração? Então, durante a pandemia, eu não tinha mais tempo para ficar em casa, parei para fazer algumas músicas, fazendo alguns testes. Li algumas obras, né, alguns poemas, e aí eu cheguei num de Pessoa, e aí eu falei, pô, isso aqui tá legal. Aí falei, vamos tentar transportar isso para uma música, e acabou nascendo com essa influência desse poema. E qual foi o poema que te inspirou? Foi um poema de Fernando Pessoa, Navegar é Preciso, se não me engano. E fui trabalhando em cima dele e acabou resultando nessa música que a gente escolheu para fazer o clipe. Então, vamos escutar. Nada do que você pensa é algo do que sou. É um deserto imenso onde nem sei se estou. Não me importo em viver
viver a sua vida sem razão. Pois há tanto a se fazer, há tanto sangue pelo chão. É o preço de se ter consciência nessa vida. Falta um pouco de essência em nossa alma tão ferida. Navegar é preciso viver, não é? Viver não é, viver não é. Navegar o destino é o que Deus quiser, que Deus quiser, quiser. Me entrego por inteiro, não importa o que passou. Nada fica como antes, tudo muda ou já mudou. Que a cada dia eu possa sempre caminhar sem correntes pela vida, nada me aprisionar. Hoje eu sou o combustível de uma nova evolução. Hoje eu sou necessidade, hoje eu sou revolução. Navegar é preciso viver, não é? Viver não é, viver não é. Navegar e o destino é o que Deus quiser, que Deus quiser, quiser. É só navegar, navegar, navegar. Pra onde Deus quiser, é só navegar, é só navegar. Obrigado. Vinícius, você falou com relação ao clipe. Eu queria saber como é que foi essa parte também, esse audiovisual, né? Que hoje em dia, graças à internet, às tecnologias, a gente pode, além de curtir o som e o show, a gente também tem toda essa questão do clipe. Como é que foi o local escolhido, a equipe que participou com você? Então, o clipe foi pela Lei Paulo Gustavo, né? E a gente queria trazer um pouco de Araruama também para o clipe. A gente acabou escolhendo a própria Lagoa de Araruama. Acho que foi o mais utilizado nos clipes que passaram pela Paulo Gustavo, tanto pelo Turieles e pelo Bruno Rigoni também. Foi às margens da nossa lagoa. A gente escolheu lá, não sei se é Pontinha do Outeiro, que a gente chama, onde tem um evento de kitesurf durante o entardecer. A equipe que trabalhou comigo foi da SV Mídia Lagos, que fez a filmagem, fez essa parte do visual, e a parte do áudio, quem fez comigo foi um amigo, o Rafael Riso, lá de Cabo Frio, que me ajudou nessa parte técnica da parte da música em si. Mas o principal que a gente queria era mostrar também um pouco de Araruama. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas leis de incentivo, né? Porque a gente sabe que existe um grupo de cultura aqui na cidade, na região, existem muitas pessoas fazendo cultura, e foi uma grande alegria quando a gente viu a realização de todos esses projetos, que eram nomes, assim como você falou, do Bruno Rigoni e do Turieles, que também já estiveram com a gente aqui no podcast. São pessoas que estão batalhando, trabalhando, fazendo cultura e música na região. Isso veio como realmente um incentivo, né? Eu acho que cumpriu a missão de ajudar e alavancar. Com certeza. Às vezes as pessoas acham que é muito fácil fazer cultura, ou que a gente faz só porque a gente gosta, mas a realidade é que no Brasil a gente tem muita dificuldade. Questão de equipamento, por mais que hoje tudo seja muito mais fácil, ainda é tudo muito caro. Principalmente de qualidade, é mais caro ainda. Então, tudo que vem para ajudar faz muita diferença na vida do artista. Um clipe, você vai fazer um clipe, mesmo que seja um clipe mais simples, você vai gastar dinheiro, você vai gastar muito dinheiro. E às vezes fica inviável para a gente fazer sozinho. E essa lei, com o Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, elas auxiliam muito, até porque as pessoas gostam de consumir cultura, mas elas não gostam de pagar, porque elas sempre acham que tudo é muito caro. A gente toca em barzinho, a pessoa às vezes toma uma Heineken de R$15, mas reclama de pagar R$10 de couvert. Então, a gente, por mais que a gente trabalhe, a gente faça tudo isso, é sempre, vamos dizer assim, na espinha.
A gente fazendo a maior economia que pode, porque a gente ganha muito pouco em contrapartida. Então, essas leis para a gente poder investir nessa parte, elas são fundamentais. Vinícius, você tem uma longa trajetória com relação a bandas que você participou, né? Bandas até em mais de um estilo, e depois você veio investir mais também na sua carreira solo. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, desde lá da juventude, com relação às bandas também, que é um movimento muito importante, né? Algo que a gente via mais antes, mas que é muito gostoso, né? Até com relação a essa questão de trajetória, grandes artistas que estiveram em bandas e depois foram para a carreira solo. Então, eu sou de São Vicente, né? Hoje eu moro em Araruama, mas eu sou de São Vicente. Vivi lá até os 23 anos, que é mais difícil ainda, né? Então, desde o final da adolescência, eu vou botar 17, 18 anos, eu já tinha algumas músicas minhas, tocava muito mal, mas mesmo assim compunha minhas próprias músicas. A gente tentou montar uma banda na época, que foi até acho que era C4 Heroes. Só que a gente não tinha baterista. Baixista a gente estava tentando ensinar baixo e acabamos não indo muito para frente. Nos anos 2010, mais ou menos, eu acabei entrando para uma banda na Igreja Católica lá de São Vicente, que era a Chama do Espírito, que foi minha primeira banda realmente formada com... Tínhamos, acho que 7 ou 8 integrantes, eram 3 vocalistas, 2 guitarras, um violão, era uma banda bem grande. E as minhas primeiras vivências com música acabaram sendo dentro da igreja e principalmente palco, porque a gente fazia muito show lá em São Vicente mesmo, já direto no palco. E dessa banda, chamando Espírito, a gente acabou criando uma banda que a gente chamou de CIA, que era Som Entre Amigos, para tocar na própria igreja, mas tocar música secular. E a gente começou a tocar pop rock, muitas dessas músicas eu toco até hoje com a Volante, e a CIA acabou não se mantendo. Eu e o Eduardo nos mantivemos tocando sozinho, o Eduardo é o guitarrista, e depois entrou um baterista, que foi o Zé Bode, e depois um baixista, e a gente mudou o nome para Volantes. Nesse meio tempo também eu saí da Chama do Espírito e entrei na Trindade Eterna, que também é católica. De lá para cá vem com a Volantes, com a Trindade e com a minha carreira solo, vamos dizer assim, que são essas músicas, as minhas músicas autorais, porque na Volantes hoje a gente não trabalha com música autoral. E com relação a Volantes mais no estilo rock? Pop rock, mais pro pop rock. E a Trindade, ela também traz um pouco do rock, um pouco do pop, também um público jovem? A gente trabalha nas duas com pop rock, até na Trindade Eterna, que é uma banda católica de pop rock, de rock. O público jovem que é mais difícil, porque eu acho que o público hoje do rock é um público até mais velho. O público novo, para te dizer que eu não sei nem direito o que escuta, porque eu vejo muitos que nem escutam música. Eu acho que não tem, talvez, tanto aquela ligação com a música que a gente tinha na época, né? Sim, com relação, realmente, o pessoal no ensino médio, muitos jovens no ensino médio estavam envolvidos com banda, né? Com certeza. Eu tenho um irmão que ele tem 21, fez 21 semana passada. Eu tenho 34, vou fazer 35, então é uma diferença de 14 anos. E deu para perceber essa diferença muito grande na adolescência dele para a minha. Ele até consome música, coisas diferentes até do que eu ouço. Não essas músicas mais novas, ele não. Mas os amigos, você vê que não tinha muita ligação com música, não tinha muita vivência com música. Essa questão que talvez a gente tinha de se reunir, né? Sim. As pessoas se reuniam para alguém tocando violão. Sim. E ali já virava uma festa, um evento, já tinha essa coisa. Então você acha que o público hoje é o público mais da sua idade mesmo? Sim, é um público mais entre 30, eu vou botar 30 e 60 e pouco. Que é a galera que pegou o rock dos anos 80, dos anos 70, o rock dos anos 90. Então é essa galera que pegou essa época do rock. Vinícius, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a sua opinião sobre o cenário cultural na região dos Lagos.
Você acha que o poder público, que as prefeituras, as casas de show têm se organizado mais, têm aberto mais as portas para os artistas da região? Como é que você acha que está esse cenário cultural no momento? Está melhorando? Tem muito ainda a se fazer? Então, Araruama, eu acho que cada vez tem caminhado para estar mais aberto, para estar com os olhos mais abertos para os artistas de modo geral, né? Tanto música quanto as outras artes. Eu acho que tem tido um retorno maior, um apoio maior. E para fora, sinceramente, eu não vejo muito. Pessoal, faço parte de grupos da região, né? A Ação Lagos, que é de músicos da região. E eu vejo que lá fora, São Pedro, Cabo Frio, Arraial, eu acho que as prefeituras não chegam tão juntas quanto a de Araruama chega. Mas também é muito a questão do público, como eu estava falando antes. O público, hoje em dia, ele quer música rápida, quer uma música para, vamos dizer assim, para alienar, porque todo mundo quer correr de algum sentimento do dia a dia, então eles estão mais preocupados em vou ouvir uma música aqui que é para eu esquecer de tudo. E o rock normalmente é uma música mais introspectiva, seja com os movimentos de 80, que foram movimentos tanto contra a ditadura, quanto atrás dos direitos civis. E o rock sempre teve essa questão, tanto falando muitas vezes de amor, mas também de política. E hoje em dia a maioria das músicas que a gente tem são mais falando sobre beber, sair, e sempre teve, né, a cornitude, sempre teve no rock, no pagode, mas hoje eu acho que é mais presente ainda. E é isso que o público acaba consumindo, e até os entes públicos acabam voltando mais para os grandes shows voltados a esse público. Vinícius, e você pode então trazer alguma coisa para a gente dos anos 80? Tem alguma coisa que você goste, um estilo que você goste, uma banda, um cantor que você pode trazer pra gente? Principalmente Legião Urbana. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, e selvagem, e selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos. Castanhos, então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro,
mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu. O que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Vinícius, e quando você vai preparar um show? Quando você é convidado ou você e a banda são convidados, como é que você prepara esse repertório? Então, a gente já tem um repertório mais ou menos que a gente segue. Para show de palco, principalmente, a gente normalmente já leva, a gente vê qual tipo de público, né? Prefeitura normalmente pede a gente para fazer uma coisa um pouco mais popular. Então a gente segue mais pop rock nacional, Legião, Barão, Biquíni Cavadão e algumas músicas que são mais difundidas, né? E show de motoclube que a gente faz também, aí a gente já começa a colocar um pouco mais internacional, mas mantendo algumas músicas chaves nacionais, até mesmo que sempre foi o nosso diferencial, né? Nosso, como eu falo, da Volante, trabalhar um pouco mais essa parte do pop rock, porque normalmente a gente ia para esses encontros e aí todas as bandas que tocavam quase as mesmas músicas era Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, e quase sempre as mesmas músicas. Então a gente levava alguma coisa ali, às vezes, não vou falar mais pesado não, porque eu também não toco nada muito pesado. A gente levava algumas músicas para deixar na manga, mas se a gente visse, já tocaram essa outra aqui foge um pouco do nosso repertório, a gente pulava. E a gente acabava levando também um pouco mais, as músicas às vezes um pouquinho mais pegadas, da Legião, do Barão, as músicas com mais guitarra. E show particular que às vezes a gente faz um negócio, a gente leva umas outras músicas mais animadas, principalmente para final, mas é sempre dentro do mesmo tipo de música, botar o mesmo espectro ali de música. Vinícius, e hoje você consegue conciliar a música com alguma outra carreira ou tem só vivido com relação à música em outras áreas também? Não, eu nunca vivi só de música, eu sou advogado há 10 anos, só que eu sou músico há 15, então... A música está ganhando. Não, com certeza. Então nunca consegui abrir mão e faço mais eventos de palco, de prefeitura, mas também acabo tocando em barzinho ou outro, até porque não dá para ficar muito parado, a gente tem que estar na rua, e às vezes a gente testa uma música, outra música, principalmente em barzinho, a gente tem um contato maior, e como o repertório é muito maior, a gente consegue ir jogando uma música ou outra para sentir o público, mas o que eu vivo mesmo é do direito. Vinícius, e a gente fala, né, talvez de uma visão assim do direito, de uma coisa mais séria, e a música com essa coisa leve. Eu queria que você falasse o que representa a música para você, por que mesmo com uma carreira, com a advocacia, você não abriu mão da música? O que a música representa para você? Então, eu acho que eu nunca vi a música como algo assim tão leve, né? Claro, sempre gostei muito de Mamonas Assassinas. Eu tinha 6 anos na época, 5 anos na época que eles apareceram, e infelizmente aconteceu aquela fatalidade. Então tem esse lado mais leve, mas também se a gente pegar mesmo Mamonas Assassinas, tem muita mensagem ali dentro. E como eu sempre fui muito fã de Legião Urbana, U2, são bandas que sempre usaram a música como meio de transmitir mensagens, né? Então nunca tive a música só como essa coisa tão leve, sempre foi algo mais profundo, algo transformador.
Vinícius, e você teve recentemente aqui no Encontro de Moto em Araruama. Eu quero saber o que você achou do evento, da estrutura do evento, da organização e como é que foi a apresentação. Então, foi um evento acho que bastante diferente aqui. Foi um evento muito bem organizado. Tem que dar parabéns à prefeitura que organizou aquilo ali, mas uma pessoa, principalmente o Edu Gomes, que ele estava ali por trás, organizando tudo. Questão de organização, eu nunca fui a um evento tão bem organizado, tão bem planejado, tão bem pensado também para o artista. Porque o Edu também é músico, é um cantor já antigo aqui, então ele teve essa preocupação com cada um. E a questão do público, para a gente é sempre bom tocar para um público que realmente quer ir lá para ouvir a gente. Embora a gente tenha visto muito na internet uma pessoa, pô, vai ter alguém lá tocando Legião Urbana. Fala, vai ter, né? Não tem como ir tocar e não tocar uma Legião Urbana. A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Vinícius, e eu quero saber também de você, de plano, de expectativa, se existe, por exemplo, algum sonho de parceria, um sonho de dividir um palco com uma banda ou com um cantor específico? Olha, hoje é bem difícil. Não tenho tanta pretensão assim. Acho que a minha vontade, meu sonho mesmo é realmente conseguir alavancar um pouco mais, né, tanto a minha banda quanto as minhas músicas, ter um pouco mais de espaço e de retorno também, porque não dá para ficar fazendo só pelo amor toda hora. Ter um retorno até para a gente investir mesmo na própria música, não ter que ficar tirando dinheiro do nosso outro trabalho, da nossa casa, para ficar investindo na música toda hora. Mas questão de parceria, acho que não tem nada assim em vista. Vinícius, e com relação à sua banda católica, você vê, você acha que está tendo um fortalecimento? Existe um mercado e um público? O que você tem visto com relação a, dentro do movimento, até com relação talvez ao público jovem da igreja, aos jovens, você acha que está aquecendo novamente? Olha, a gente acaba tocando também muita música velha. Acho que as músicas que eu toco hoje, as mais novas eu já tocava há 15 anos atrás com a Chama do Espírito. A gente vê que tem uma juventude que às vezes está um pouco mais ligada, mas também que a gente mais encontra ali é o público mais velho. A gente está até com uma ideia de mudar um pouco o nosso repertório, mantendo o rock, o pop rock, e fazer um tributo à Rosa de Saron, que é uma banda que moldou muito a gente, principalmente na Igreja Católica, a gente que trabalha com o rock, que trouxe um pouco mais desse rock para dentro da igreja. Então a gente está com esse projeto e vamos vendo se até o ano que vem sai. Vinícius, e agora falando um pouco mais sobre as suas letras autorais. Você falou com relação ao sentimento, mas você também traz outros temas nas suas letras, além do sentimento, do romantismo. Já experimentou trazer algumas coisas mais de política, como você falou, reflexão, vida adulta? Então, eu tenho 3 músicas já gravadas, estão nas redes sociais, 3 no YouTube, no Spotify só tem uma. Mas a primeira que eu lancei, o nome dela era É Hora, e ela fala justamente sobre política, sobre essa questão, porque é algo que me incomoda muito, a política. Então, com ela, acho que tem mais 3 ou 4 lá que já estão praticamente feitas, falando principalmente sobre política. A segunda que eu lancei, eu fiz quando minha esposa estava grávida, fiz para minha filha, até antes de saber se era filha, filho, então já estava pronta. Era para lançar quando ela fizesse, acho que 1 mês, mas acabei me enrolando todo. Lancei, ela já tinha acho que 2 ou 3 meses. Foi em junho ou julho de 2022. E é uma música falando, de certa forma, também um pouco politizada, porque ela fala: só espero que os dias que te esperam sejam melhores
do que os dias que eu pude viver. O refrão dela é assim. Então, também, o que me motivou também foi a questão política, a questão social que a gente vivendo durante a pandemia, porque ela nasceu em 22, né? Então, no final de 2001, era algo que me incomodava muito, a postura de algumas pessoas durante a pandemia, e acabou nascendo essa música. E a terceira também, de certa forma, também ela é bastante politizada, que foi a que eu toquei antes. Então, acho que a maioria das minhas músicas são politizadas, mas tem uma ou outra que já fala mais um pouco de relacionamento mesmo, mas a maioria acaba sendo mais politizada. Minha esposa fala que as minhas músicas são muito depressivas, porque é sempre falando de política, né? Porque eu acho que a maior dor hoje da nossa sociedade, que a gente tenta fugir de qualquer jeito, é a questão política. Existem, a gente vê, principalmente no nosso país e até mesmo na nossa região, tantas possibilidades, né? Tantas possibilidades e tantas potencialidades, e às vezes realmente o caminho que tem a política, né? Uhum. A política sendo utilizada de uma forma boa, de uma forma positiva, realmente ela tem o poder de trazer essas transformações. Com certeza. A gente não consegue ter nenhum tipo de transformação social se a gente não tiver a política como meio, mas tem que ser um meio lícito, tem que ser um meio inclusivo, né? A gente realmente ter consciência das dores do outro, das necessidades do outro. E até isso também é o que me motiva a trabalhar com o direito. A gente está sempre tentando, de alguma forma, influenciar a vida do outro de uma forma boa. Vinícius, eu queria saber o que você trouxe então para a gente escutar para fechar a nossa entrevista. Então vou trazer uma do Elvis. Gravada pelo Elvis, não é dele, mas foi gravada pelo Elvis, pelo Frank Sinatra. Vinícius, e antes de você cantar, eu quero que você deixe, por favor, as suas redes sociais, para quem quiser conhecer as suas músicas autorais, quiser conhecer mais do seu trabalho, convidar também as bandas para show. Qual o seu contato? Então, o meu contato é @alvesrock, o Alves com 2 L's, Alves Rock. Tem o da banda também, é Volantes_banda, o Volantes é com I, tá? Pode procurar em qualquer rede social que encontra a gente através dessas palavras. Então, vamos de música para finalizar? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, oh, if uncertain, I live a life that's full, I travel each and every highway, and more, but more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, to feel the mention, I did, I had to do, and so through, without deception, I'll blame each hour course in carol step along the byway, and more, but more than this, I did it my way. Yes, there are times that she renewed when I beat off more than could chew, but through it all, when there's a doubt, I eat it up and spit it out.
face it all, and that's the talk, and did it more. I loved and cried, I had my fear, my shadow losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record show I took the post and did it my way. The record shows I took the post and did it my way. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa com patrocínio da Prolagos. Até o próximo episódio.